escuta aqui. Se não entra na entrevista também, não há problema nenhum. Não, que a gente está na casa de um amigo aqui, perto de Stuttgart. E aí eu falei, gente, eu vou ter que fazer a entrevista, porque eu combinei 3h30. Aí, não, vamos lá para casa. Aí a gente está na casa deles aqui, aí eu na casa deles tenho que falar para eles ficar quieto aqui um pouco. Pois, claro. Eu vivi 4 anos na Alemanha, em Berlim. Ah, que bom, pô. Fala alemão? Ich spreche auch Deutsch. Wir können es auch auf Deutsch machen. Que legal, muito bem, muito bem. Giovanni, então, olha, não lhe quero roubar muito mais tempo, vamos fazer aqui a entrevista, vamos apontar para 20 minutos, vai ser uma conversa descontraída. Antes de mais, agradecer ao Giovanni Elber por estar connosco aqui no 00, é um prazer, é um nome forte. Eu diria do futebol europeu mesmo, porque, e já vamos falar mais tarde, o Giovanni se calhar até é uma pessoa e um futebolista com mais peso na Europa, na Alemanha, do que propriamente no seu país natal, mas já lá vamos. Eu queria começar por falar da atualidade. O Giovanni é embaixador do Bayern de Munique, um dos embaixadores do campeoníssimo alemão, e eu queria lhe perguntar uma coisa, vamos começar de uma forma mais leve. O Ruben Amorim, treinador do Sporting, há uns dias depois do Sporting se ter qualificado para os oitavos de final da Liga dos Campeões, disse que se sair o Bayern de Munique ao Sporting é rezar para que corra tudo bem. Meia Europa tem medo de jogar contra o Bayern de Munique. Isso é uma bênção para o Bayern ou acaba por ser um peso também? Não, olha, primeiramente, para mim é um prazer enorme estar com vocês falando do 00. É muito bom estar falando com a comunidade portuguesa, com a família portuguesa. E falar sobre o Bayern de Munique, claro, para a gente é um prazer enorme falar sobre essa equipe, esse clube muito bem administrado, um clube que vem aí a cada ano tentando ser a força máxima no futebol europeu. Agora, quando se fala de jogar contra o Bayern de Munique, é claro, muitas equipes falam, não, o Bayern de Munique já é o ganhador desse jogo, que temos que ter muita sorte de jogar contra eles para poder passar para a próxima fase. Só que a gente do Bayern de Munique vê de uma forma diferente. A gente respeita muito o adversário nosso e nós sabemos que cada jogo é cada jogo. A gente aconteceu aqui na Bundesliga de jogar contra o Augsburg e perder um jogo. E antes do jogo todos falaram, o Bayern de Munique vai fazer 4, 5 golos no Augsburg. E no final acabamos perdendo. Então, por isso, a gente nunca conta vitória antes do tempo. A gente espera começar o jogo, procura dar o máximo para poder, sim, depois dos 90 minutos, sair como vencedor. Mas o respeito é acima de tudo, de todo o lado do Bayern de Munique contra os seus adversários. Isso é uma pergunta e, neste caso, uma resposta interessante, porque a verdade é que já são 9 campeonatos consecutivos que o Bayern ganha na Alemanha. Ganhou a Liga dos Campeões em Lisboa, curiosamente aqui em Portugal em 2020, de forma muito resumida, porque acredito que existam vários fatores que levam a essa hegemonia do Bayern de Munique, mas de forma resumida, o que é que explica que nesta última década, nestes últimos 15 anos, mais do que nunca, porque o Bayern sempre foi dominador na Alemanha, de certa forma, o que é que explica todo este poderio, de certa forma? Eu acho que no campeonato europeu, na Copa dos Campeões, os jogadores conseguiram perceber que não é tão difícil você chegar até umas quartas, semifinais da Copa dos Campeões. É claro que você tem que estar num dia bom, tem que fazer um bom jogo contra grandes adversários ali quando chega às oitavas de finais para poder passar a próxima fase. E quando eles chegam à próxima fase, eles já pensam que são 2 jogos que tudo pode acontecer e que pode chegar e ir adiante. Então, eu acho que isso é o mais importante. E depois ter uma equipe bem formada. São jogadores que já estão há muito tempo jogando junto. Quando tem troca de jogadores no Bayern de Munique, igual a essa temporada que saiu o Boateng, saiu o Alaba para o Real Madrid, mas o Bayern de Munique pega 2, 3 jogadores no máximo. Não é que muda toda uma equipe a cada ano, a cada 2 anos. Então, isso já vem de muito tempo. E eu acho que através disso, dos jogadores muito tempo estarem jogando junto, facilita muito para você atingir os seus objetivos. Uhum. Na Alemanha, para quem não sabe, há a regra dos 50+1, ou seja, os clubes não podem ter investidores externos, ou pelo menos a maioria não pode pertencer a um investidor externo, como acontece, por exemplo, em Inglaterra, onde cada vez mais milionários estão a comprar clubes, e ainda agora recentemente aconteceu com o Newcastle. Eu também tenho uma certa ligação à Alemanha, estávamos a falar em off, acompanho com muita atenção a Bundesliga, e sei que esse é um assunto que tem sido
tem vindo a ser discutido. Há muito uma cultura de adepto na Alemanha, portanto os próprios adeptos não iam permitir que um investidor comprasse, por exemplo, o Bayern de Munique, mas isso para o clube, e o Giovanni como embaixador do Bayern, é uma preocupação perceber que há clubes na Europa que de facto têm dinheiro, muito dinheiro, disponível, e há esse medo de o Bayern, se calhar a médio e longo prazo, perder o comboio, como se costuma dizer, dos grandes clubes da Europa. Isso que a gente não espera. Eu acho que o Bayern de Munique age de maneira correta. Não ser um clube empresa, de ter um dono. Eu acho que isso é a essência do futebol. Claro que o dinheiro é muito importante. Com dinheiro você pode conquistar muitas coisas. Mas, às vezes, se você não tem um clube bem administrado, você acaba tendo dinheiro e não conquistando títulos. Ou demorar muito tempo. O Chelsea, quando o Abramovich entrou no Chelsea, eles demoraram mais de 10 anos ou 10 anos para ganhar uma Copa dos Campeões. Infelizmente, ainda ganharam contra o Bayern de Munique no estádio do Bayern de Munique. Era o que eu ia dizer. Eu acho que isso é a essência do futebol, esses clubes ainda que se dão um valor de serem clubes, não serem clubes empresa. Aí você tem que ver a forma que você pode estar conseguindo algum dinheiro para poder montar um bom elenco, uma boa equipe. Porque é difícil você conseguir manter um Robert Lewandowski na equipe com pouco dinheiro, um Thomas Müller, um Manuel Neuer. Então você precisa de patrocinadores, precisa de um bom público no estádio. Então algumas coisas que caminham junto. Mas eu acho que ainda tem que continuar da forma que aqui na Alemanha. Muito bem, voltando à Liga dos Campeões, o Bayern jogou recentemente 2 vezes contra o Benfica, na Liga dos Campeões, 2 vitórias expressivas, gordas. Com que ideia é que ficou da equipa do Benfica, treinado por Jorge Jesus, que é um ídolo no Brasil, não é? Olha, o primeiro jogo em Lisboa, se você olhar só o resultado, você fala, mas esse é o Bayern de Munique, a gente já esperava. A gente lembra que terminou o primeiro tempo, estava 0-0. Estava 0-0 aos 70 minutos. O presidente do Bayern de Munique veio para mim e falou, Giovanni, mas hoje a gente não está bem, 0-0. Eu falei, calma, o jogo tem 90 minutos. Nós ainda podemos fazer um gol. Não sei se o Benfica vai conseguir acompanhar esse tempo que o Bayern de Munique está jogando. Aí, se não consegue acompanhar, eles vão começar a cometer erros e a gente pode fazer o gol. E aí aconteceu que no segundo tempo o Benfica não conseguiu acompanhar tão bem o Bayern de Munique, e o Bayern de Munique acabou fazendo 1, 2, 3 gols e acabou levando a vitória para casa, né? Vamos dizer assim. Mas o Benfica jogou um bom jogo, só que não jogou os 90 minutos como deveria, talvez, ou teria que jogar contra um Bayern de Munique para poder ter um resultado melhor. Claro, e por falar nisso, para fechar aqui o capítulo Liga dos Campeões, para a semana o Benfica recebe o Dinamo de Kiev, jogo importante, tem que ganhar e tem que contar com a ajuda do Bayern, que não pode perder com o Barcelona. Não é filosofia do Bayern de Munique, mesmo já apurado, mesmo já qualificado, relaxar. Eu conheço bem o clube, sei que isso não é a forma de estar do Bayern de Munique, portanto, isto para descansar os adeptos do Benfica, podemos contar com o Bayern a 100% frente ao Barcelona. Não, com certeza. Eu espero muito, torço muito para o Bayern de Munique fazer um bom jogo, ter um bom resultado contra o Barcelona e o Benfica, sim, fazer o seu resultado em Lisboa para poder passar a próxima fase. O Jesus, como você disse, treinador do Benfica, foi um grande treinador no Flamengo, que é o meu time de coração. Então, para mim, seria uma forma de retribuir para ele o que ele fez para o meu time Flamengo lá no Brasil. Fica a mensagem, nada é pena, o Hélder já não pode marcar golos, mas vai torcer da bancada. Mas dá conselho aos jogadores que vão entrar em campo contra o Barcelona, de darem tudo, de ajudar o Bayern de Munique a conquistar os 3 pontos contra o Barcelona. Isso eu posso fazer. Muito bem, faremos esta entrevista, chegará seguramente ao Jorge Jesus e ficará essa mensagem. Giovanni, eu não sei se recorda, e para terminar também aqui um bocadinho o capítulo Benfica, há 2 anos, numa das muitas entrevistas que o Giovanni deu, obviamente, porque é uma figura importante, foi-lhe perguntado pelo jornal alemão se havia algum jogador no Brasil que você poderia até recomendar ao Bayern de Munique. E na altura o Giovanni disse, não tenho acompanhado muito de perto, mas há um jogador que é muito interessante, que é o Everton Cebolinha. Na altura falava-se no Everton para o Arsenal, se não estou em erro, está no Benfica agora. Tem tido algumas dificuldades, o ano passado não foi muito feliz, este ano está a parecer que quer arrancar, como se costuma dizer. Mantém opinião sobre o Everton, é de facto um jogador que poderia na altura até ter ido para o Bayern?
Não, mantenha a opinião, porque eu não acredito que ele, em 1 ano e meio, 2 anos, não sabe jogar mais a futebol. Tem que aprender algumas coisas, como se joga no futebol europeu, contra equipes como Barcelona, como Bayern de Munique. Nessas partidas você aprende muito. E eu acho que cada dia, cada mês que ele passar aí em Lisboa com o Benfica, ele vai ficar melhor. E aí esperamos que uma vez eu possa vê-lo aqui no Bayern de Munique. Não há muita tradição. Recentemente houve um caso que infelizmente não correu muito bem, o do Renato Sanches, que foi do Benfica para o Bayern. Porque é que, na sua opinião, o Renato não conseguiu vingar? De facto, a concorrência era muita, isso é indiscutível. O Renato já admitiu que se calhar era muito jovem para um clube com a dimensão do Bayern. Também fica com essa sensação? Exatamente. O Renato falou certo que ele foi um jogador muito jovem que chegou no Bayern de Munique. Ele mesmo, eu acho que esperava muito dele. Ele se cobrava demais. E no final, quando ele entrava nos jogos, não conseguia corresponder àquilo que ele queria fazer, que ele pensava que podia fazer. Ele tinha que ter um pouco mais de paciência e, pouco a pouco, ir dando o seu passo dentro do clube, junto com a equipe. Então, acho que a cobrança que ele mesmo colocou em cima dele foi muito pesada. E o Bayern de Munique, por outro lado, para trabalhar com um jogador jovem, sempre teve um problema. O Bayern de Munique não é fácil para um jogador jovem trabalhar ali. Então, eu acho que faltou um pouco de paciência, tanto para o Bayern de Munique como para o Renato, porque na França a gente viu agora, campeão francês, jogou uma boa temporada, tanto que despertou interesse de grandes clubes no futebol europeu. Sim, fala-se no Liverpool, no próprio Barcelona. Giovanni, vamos fechar o capítulo atualidade. Era de facto importante falar consigo sobre estes assuntos, nomeadamente do Bayern, dos jogos com o Benfica, mas vamos viajar agora um bocadinho nas suas memórias, porque de facto tem uma carreira absolutamente notável, fabulosa, sobretudo na Alemanha, onde chegou para representar o VfB Stuttgart, onde formou o Magisches Dreieck, o triângulo mágico. Já vamos falar sobre isso. Antes de mais, e estávamos há pouco a falar em off, porque acho que é uma história gira. Em 91, o Giovanni fez parte da seleção do Brasil Sub-20, que acabou por perder aquela final no Estádio da Luz. Já vamos falar sobre isso também, mas sei que na altura houve rumores de que o Giovanni podia não voltar a sair de Portugal. Acabou por ir para o Milan, mas podia ter ficado em Portugal. Chegou-se a falar no Futebol Clube do Porto, não foi? Isso é verdade. Quando estava ainda jogando o Mundial aí em 91, na época de julho, se falou muito que eu poderia ficar em Portugal. Teve pessoas que eu conheci em Portugal aí que falaram: não, é melhor você ficar aqui mesmo em Portugal. Você vai ver, a temperatura aqui mesmo no inverno é muito boa. O brasileiro sofre menos aqui do que se vai para uma Itália, para uma Espanha, para outro lugar. Então, eu gostei da ideia de talvez ficar em Portugal. E aí, na época, falaram até que o Porto deveria ter interesse, que eu poderia ficar no Porto, mas no final acabou que o Milan me comprou do Londrina, a equipe que eu jogava no Brasil, e eu acabei indo para a Itália, depois emprestado para a Suíça, e no final jogando a maior parte, ou quase toda a minha carreira, aqui na Alemanha. Sim, e Milão acaba por ser uma cidade relevante na sua carreira, porque é aí que, se não estou enganado, ganha a Liga dos Campeões em 2001, se não estou em erro, pelo Bayern, na final frente ao Valência. Mas antes disso, se eu lhe falar no dia 26 de maio de 1999, Camp Nou, pois... Ai, dói demais. Escutar isso, passa um filme pela cabeça, que aquilo, o Bayern de Munique já há muito tempo não chegava numa final da Copa dos Campeões. E nós conseguimos chegar em 99. Eu estava lesionado, estava na tribuna, o Lizarazu na tribuna, mas mesmo assim o Bayern de Munique fez um excelente jogo contra o Manchester United. Tivemos muitas chances ali para fazer o segundo, terceiro gol, e no final acabamos perdendo em 1 minuto, acabamos perdendo uma final da Copa dos Campeões, que até hoje está na história do futebol mundial. Creio que sim, e creio também que o Giovanni chegou a admitir que depois desse jogo, e disse bem, não jogou porque estava lesionado, mas chegou até a ponderar acabar a carreira, porque de facto foi um impacto muito grande emocional, não foi? Deu vontade de ali encerrar a carreira, falar, não, como pode o futebol ser tão injusto dessa forma? Que a gente merecia ter ganho,
pô, a gente ia ficar com o nome gravado num clube como o Bayern de Munique para o resto da vida. E no final, em 1 minuto, o seu sonho vai por água abaixo. Mas, do outro lado, foi bom o treinador que a gente tínhamos na época, o Ottmar Hitzfeld, que ele mesmo falou, gente, isso é como a vida. Se você caiu hoje, você tem que se levantar e amanhã você pode esperar que o dia pode ser melhor. Mas tem que trabalhar para isso. E aí trabalhamos, que em 2001 conseguimos chegar novamente a uma final e aí conseguimos conquistar o grande título que todos aqui em Munique esperavam. Sim, e para quem gosta da Liga dos Campeões, há a imagem do Oliver Kahn a defender o último penalti e a correr como um louco. Ele era meio louco, não é? Ele era louco já sem pegar o penalti. Exato. Espero que não mostre esta parte ao Oliver Kahn, porque eu tenho um bocado de medo dele. Giovanni, vamos voltar então àquilo que tinha dito. O Magisches Dreieck, o triângulo mágico de Stuttgart, formado por Giovanni Elber, Freddy Bobic e Krasimir Balakov. Foi, obviamente, a sua história no Bayern é ímpar. São muitos golos, são muitos títulos, mas depois daqueles anos bons futebolisticamente, mas complicados pessoalmente na Suíça, em Zurique, o Giovanni chegou a dizer que de facto teve algumas dificuldades para se adaptar à Suíça, que é um país muito próprio, digamos assim. Aqueles anos em Stuttgart foram muito importantes para si, e creio que até para quem gosta do futebol mágico, de facto, Bobic, Elber e Balakov foi do melhor que houve no futebol alemão e até se calhar no europeu, não é? Inclusive agora há pouco mesmo, eu estou agora na cidade de Stuttgart e estava com Balakov e com Bobic. A gente reunido, aqui, o Magisches Dreieck reunido. De quando estivemos junto aqui em Stuttgart, porque foi curto, foram só 2 anos só. Eu lembro quando o Balakov veio do Sporting para o Stuttgart. Eu falei, puxa vida, que bom que agora temos um grande camisa 10 aqui, um que vai ajudar muito o VfB Stuttgart. E deu certo o entrosamento pelo Krasimir falar português, claro. Falar serbo-croata, que conversava com o Bobic em croata, e aprendeu o alemão também muito rápido. E assim nós jogamos 2 anos aqui, que as pessoas iam no estádio, mesmo que era torcedor do time contrário, eles torciam para ver, pagavam o ingresso para ver o Magic Dreieck, o triângulo mágico, porque a gente era sinônimo de alegria no campo. A gente representava o futebol. E eles iam para ver gols, e não gol normal, queria ver gol diferente, né? Então foi uma época muito, muito boa aqui que eu tive no Stuttgart. E o Elber chegou a marcar alguns golos verdadeiramente impossíveis, que eu, na minha memória, tenho bem presente, e de facto esse trio em Stuttgart foi maravilhoso. Na última época, creio que treinado por um nome muito importante, por Joachim Löw, não foi? Foi ele o treinador principal na última época. Fomos campeões da Copa da Alemanha em 97. Esse foi o meu último jogo pelo VfB Stuttgart, e eu tive a felicidade de fazer os 2 gols contra o Energie Cottbus em Berlim, e assim conquistamos a Copa da Alemanha para o Stuttgart. Foi o meu jogo de despedida, os meus gols de despedida do Stuttgart. E há quem diga, e eu encontrei isso, que o Elber até ficou triste quando soube que ia deixar o Stuttgart para ir para Munique. Isso é verdade? Não, isso é verdade. Pensa você, a essa altura, eu com a minha família muito bem instalado em Stuttgart, tinha um ambiente muito familiar. No clube, fora do clube, a gente conhecia a cidadezinha que a gente vivia perto de Stuttgart, a gente conhecia todo mundo, desde do prefeito da cidade, a pessoa que entregava a carta ali, o carteiro. Então a gente conhecia todo mundo por nome. Então aí no Bayern de Munique, na época falava que era o Hollywood lá no Bayern de Munique, porque todo mundo queria aparecer, um ser melhor do que o outro, que não tinha uma equipe dentro de um balneário bom para você trabalhar, e eu fiquei com medo de ir ao Bayern de Munique. Mas a história acabou por correr bem e por lhe dar razão, porque a história do Elber depois no Bayern de Munique é de facto impressionante. Vamos saltar um bocadinho, início de carreira quase para o fim. O Giovanni depois do Bayern ainda vai dar uma perninha, como se costuma dizer, ao Olympique de Lyon. E não me quero aprofundar a sua estadia em Lyon, mas há de facto um momento em que o Elber acaba por fazer parte da história do futebol português, se calhar não está a associar, porque é adversário do Futebol Clube do Porto naquela caminhada fantástica que culmina
ironicamente na Alemanha, com o Porto a ganhar a Liga dos Campeões em Gelsenkirchen. O Giovanni defrontou o Porto naqueles quartos de final, se não estou em erro, até marcou no jogo em Lyon, mas não houve como travar o Porto de José Mourinho, pois não? Não, o jogo em Portugal, o Futebol Clube do Porto jogou muito bem. Então, já no primeiro jogo, a gente, quando terminou o jogo, já viu que ia ser muito difícil da gente passar a próxima fase. Que ali o Porto já estava, vamos dizer, predestinado de chegar a uma final. Porque eles tinham uma equipe muito, muito boa e um treinador que sabia jogar contra o adversário que fosse, ele sabia jogar contra. E assim, em Lyon, a gente fez um bom jogo, mas não estava ainda à altura do Futebol Clube do Porto, que depois, merecidamente, conquistou a Copa dos Campeões. Verdade, é um momento histórico para o clube e para o futebol português. Aliás, o último clube português a ganhar a Liga dos Campeões. Giovanni, já temos, isto havia tanta coisa para conversar, já temos 20 minutos de conversa. Eu queria só terminar, porque para o ano há o Campeonato do Mundo 2022 no Qatar. O Brasil, a Canarinha já está qualificada. Foi uma qualificação praticamente perfeita da seleção de Tite, que ainda assim continua a ser criticada no Brasil. Qual é a sua opinião sobre esta seleção? Está preparada para atacar o Hexa ou ainda falta alguma coisa? É assim, os brasileiros são muito exigentes. Você vê que o Tite, com a seleção canarinho, fez uma excelente eliminatória. Não perdeu nenhum jogo na eliminatória. E mesmo assim, tem muitas pessoas que o atacam, que querem ele fora da seleção. Mas isso é o Brasil, esse é o futebol brasileiro. Infelizmente, assim, eles não dão tempo, espaço para a pessoa poder trabalhar da melhor forma possível. Mas a seleção se encontra bem. Claro que para uma Copa do Mundo, o importante é o mês da Copa do Mundo, todos os jogadores estarem bem. No momento, estamos muito bem. Agora é esperar que os jogadores continuem assim e que 2022 possam fazer um bom Mundial. Mas fácil não é. Mundial a gente sabe que sempre é difícil. Claro. O Brasil já lá está, Portugal ainda não. Foi uma surpresa, não sei se o Giovanni acompanhou aquela derrota de Portugal em Lisboa frente à Sérvia, foi um choque nacional, aqui é preciso dizê-lo. Agora é preciso ir ao play-off, que também não foi nada fácil, vem aí a Turquia e depois, eventualmente, a Itália. Acredita que apesar de tudo, esta geração de Portugal, que é indiscutível uma das mais fortes, tem jogadores a jogar nos melhores clubes do mundo, que vai conseguir estar no Mundial? Por isso que eu acredito que Portugal deve estar no Mundial, que tem muitos bons jogadores. Aconteceu, sim, um erro ali contra a Sérvia de perder aquele maldito jogo e não conseguir a classificação antecipada para o Mundial, mas tem uma grande seleção, tem grandes jogadores e eu acredito que Portugal deve se qualificar para o Mundial. E há em Portugal uma discussão em torno de Cristiano Ronaldo. Levanta-se sempre a dúvida quando acontecem desastres, entre aspas, futebolísticos, se o Cristiano de facto já devia retirar-se, se faz bem à seleção ter ainda uma figura tão importante que retira de certa forma algum brilho ao Bernardo Silva, ao Bruno Fernandes, ao Diogo Jota, a tantos outros. O Giovanni, de que lado está? De que um jogador como Cristiano Ronaldo, estando em forma, é indiscutível, ou se calhar os jogadores à volta de Cristiano precisam do espaço dele para poderem brilhar? Qual é a sua opinião? Olha, claro que o jogador tem que procurar se recolher no auge, na melhor forma que ele está, ele pegar e olhar e falar, não, para mim já não dá mais. Mas agora falar do Cristiano, o Cristiano pode jogar ainda sem problema nenhum mais um Mundial. Ontem, assisti o jogo ontem contra o Arsenal, o Cristiano fez 2 gols, Já leva consegue 801 correr, então na é um carreira. jogador ainda que pode ajudar muito a seleção portuguesa. Eu acredito que os jogadores que jogam junto com ele devem entender um pouco mais a forma dele jogar no momento. E se conseguir os jogadores em volta do Cristiano entender ele dentro do campo um pouco melhor, eu acho que Portugal não tem problema nenhum para chegar ao Mundial. Última pergunta, e porque estamos a falar de um goleador, eu até tinha aqui para falarmos antes, mas fechamos assim. Há poucos dias foi entregue a Bola de Ouro. Eu já sei o que é que se diz em Munique sobre a entrega a Lionel Messi. Robert Lewandowski ficou muito desiludido e, segundo o Elber, que sei que é um admirador, confesso, do Robert Lewandowski, foi injusto. Vamos colocar a pergunta da forma mais direta possível.
Não, e também sou admirador do Messi, sabe, de grandes jogadores. Cristiano, Messi. Se hoje pergunta para mim quem que é o melhor que você viu nos últimos anos, Cristiano ou Messi? Meu Deus, os dois são bons, os dois são excelentes jogadores. Mas agora viemos, cara, a escolha agora do Ballon d'Or, o último aí, foi uma vergonha. O Messi não deveria ter ganhou um campeonato só, ou uma Copa América. Com o Barcelona não foi bem, na Copa dos Campeões não foi bem. E o Lewandowski, pô, fez uma excelente temporada, já 2020 e 2021. Mas mesmo se falasse, não, mas o Lewandowski não ganhou uma Copa Europeia. Então tá, então dá para o italiano, dá para o Jorginho, que ganhou a Copa Europeia e ganhou a Copa dos Campeões. Mas não o Messi. O Messi, eu acho que até o Messi ficou com vergonha de ter ganho esse título que não merecia ter ganho. Uma forma forte de eu vou dizer ex-jogador, mas que de facto é uma lenda do futebol europeu, do futebol internacional. Giovanni Elber, foi um gosto tê-lo connosco aqui no 00 durante quase meia hora. Como eu disse há pouco, havia tanta coisa para conversar, a carreira foi tão rica, mas creio que ficámos aqui com opiniões muito interessantes e creio que também viajamos um bocadinho na carreira. Da minha parte, mais uma vez, muito obrigado, Giovanni. Legal, eu que agradeço a vocês do 00 e espero encontrá-los o mais breve possível. Um abraço a todos vocês. Obrigado, um abraço.